Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live. Nesse momento, hoje eu vou fazer uma maratona mesmo de live. Vou fazer 5 lives, né? A primeira agora às 13 horas e depois eu volto às 17, às 19, às 20 e às 21. E hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos. Nesta live eu vou falar com um jovem juiz do trabalho e membro da Associação Juízes pela Democracia, Rafael da Silva Marques. Ele é juiz do trabalho lá no Rio Grande do Sul e é alguém que fez uma provocação muito interessante. Quando eu disse, vamos fazer uma live, eles dizem, vamos, a gente agendou, né? E eu fiz, na verdade, explicando para vocês, eu fiz uma enquete aqui no Instagram, perguntando para as pessoas com quem eu iria fazer lives. E aí, o nome dele foi ventilado. Eu disse, acho que vai ser muito legal. Está aqui ao vivo. Já estou chamando ele para a gente ter essa oportunidade de conversar. Né? Vamos aqui, está conectando aqui, aparecendo. Olha ele aí. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, professor? Como está? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Amém. E aí, cadê o chimarrão? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, sim, não. Se tu me permites, eu vou conversando e tomando mate. Tá, sem problema. Gaúcho com chimarrão é o acessório segue o principal. Então O acessórios. a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E aí eu estava dizendo pro pessoal assim, olha, gente, nós vamos conversar hoje com um jovem juiz do trabalho, membro da Associação dos Juízes da Democracia, cujo nome foi ventilado justamente quando eu abri aqui. Eu entrei no isolamento, eu sou do grupo de risco, então tive que ficar efetivamente isolado nos primeiros momentos. E aí eu disse, olha, eu não consigo ficar quieto, então eu tenho que efetivamente interagir. E abrir a lives com o Brasil todo e também com fora do país, com pessoas de Portugal. Hoje vou ter com o Timor-Leste, né? Estamos conversando para saber, para ter um momento de interação. E aí, quando eu abri uma enquete, nomes que vocês gostariam de ver uma live comigo, o nome do doutor Rafael apareceu. E aí eu achei muito interessante, até mesmo, aí eu disse assim, qual o tema? Ele disse assim, vamos fazer um tema assim, com um título assim, forte. Eu digo, confinamento, ultraliberalismo, ideologia, consciência de classe e alienação. Eu disse, sensacional. É bom que a gente saia um pouco aí desta ideia de só falar das medidas normativas. O pessoal está pedindo para botar aqui embaixo, vou fixar o tema. Enquanto é isso, eu lhe dou a boa tarde para a gente poder te ouvir. Se apresente enquanto eu estou digitando aqui o nome do tema. Vamos lá. Tá. Boa tarde, eu queria agradecer muito ao professor Pamplona. É uma honra para mim estar aqui, conversar com o professor e com o pessoal que está conectado. Eu não sou muito afeto à informática, então às vezes para mim é um problema resolver algumas questões que para muitos é muito simples, questões técnicas, mas a gente faz o possível e está aqui para passar algumas informações. Quanto ao tema, eu participei de algumas lives normativas, participei com a professora Carmela, do Estado de Direito, também, a gente discutiu alguma coisa. Sim, sim, gosto muito. A gente até contatou hoje, faremos uma semana que vem também, já contatei com ela hoje. E nós temos também aqui, professor Pamplona, aqui no Rio Grande do Sul, na Escola Judicial, um grupo de estudos de normativos, normatividades, as leis, as medidas provisórias que saem, a gente faz uma análise, fizemos um grupo de estudos e emitimos algumas súmulas. Fizemos isso algumas vezes, mas é um grupo que é extremamente normativo. Ele não entra muito nessa questão mais filosófica. Eu sou uma pessoa, até por uma questão de formação, eu sou uma pessoa mais ligada a questões de capitalismo, superestrutura, infraestrutura, consciência de classe, alienação. Muitas vezes eu peco um pouco na questão normativa, eu fico mais na questão constitucional normativa do que na questão normativa em si, justamente por isso, porque me chama muito a atenção a questão, especialmente filosófica, e da questão que está por trás. Quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, um professor do mestrado me indicou aquele livro do Eros Roberto Grau,
O Direito Posto e o Direito Pressuposto, se não me falha a memória. Um livro ali, acho que é da década de 90 até, ou depois. E aquele livro me quebrou muitos paradigmas a respeito do que é o direito e do que ele pode vir a ser. Ótimo. E me lembra também aquele livro que trata de outras coisas, mas que o título é muito significativo, aquele livro que o senhor deve ter lido, do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Claro. E a partir daí eu comecei a dar uma estudada nos objetivos das normas. Certo. Por que elas acontecem, como as coisas se desenvolvem e por que, por exemplo, temos uma legislação XYZ. Por exemplo, por que a medida provisória 944 ela prevê que os frutos dos empréstimos para pagamento de salários reverterão ao mercado financeiro e não para micro e pequenas empresas como forma de investimento. Então, essas críticas eu faço. Certo. A questão... A ideia básica, Rafael, e para mim isso é muito importante dentro dessa linha. Eu sou alguém absolutamente aberto à manifestação de qualquer forma. Eu costumo dizer, nada nos é pertencente senão o nosso pensamento. Eu acho que é a base fundamental de quem vive, por exemplo, a vida acadêmica. Né? A gente já trabalha, eu costumo dizer com muita frequência, aprendi isso com o meu professor José Augusto Rodrigues Pinto, do alto da sua sabedoria, com hoje 90 anos, né? Ele dizendo, olha, Pamplona, a função verdadeira do jurista é exortar a dialética, é permitir com que as pessoas conversem. E, para mim, quanto mais informações trazidas e juízos críticos que possam ser suscitados, ainda que as pessoas concordem ou discordem, ou não haja um ânimos de verdades absolutas, acho que é sempre o campo de refletir. Por quê? Porque aí sim, um conterrâneo meu, né? Porque eu estou conversando muito com conterrâneos teus, né? Eu aqui, tem sido um papo muito legal o fato de ficar isolado e interagir via internet. Olha, só aí da 4ª região, só aí do Rio Grande do Sul, eu já conversei com o Rodrigo Trindade, com a Luciane Barzotto, com a Maria Berenice Dias, né, no outro campo de atuação, né? Vou conversar ainda também com o Francisco Rossal, né? Tem uma turma muito boa aí do Rio Grande do Sul, em vários campos de atuação, e eu estou sempre aberto. E discutir isso é interessantíssimo. Por quê? Porque a lógica do direito do trabalho, isso eu quero... Vou fazer umas provocações para que você fique à vontade para falar. Não há censura aqui, nós estamos aí para refletir e há esse espaço. Tem mais de 100 pessoas ao vivo aqui, isso pode ser analisado. E aí, para o pessoal específico que está participando, porque eu também não censuro os comentários, é dizer, olha, gente, ó, a gente vai estar trabalhando hoje numa base epistemológica, numa base de uma compreensão filosófica do sistema normativo que está aí, não é algo mais dogmático. Então, e como hoje vou fazer 5 lives, né, diz aí pro pessoal, olha, gente, eu estou fazendo essa primeira com o Rafael, nessa perspectiva, vamos chamar assim, da filosofia da política do trabalho, né? Vou trabalhar talvez nessa perspectiva. Depois vou trabalhar sobre gestão pública lá com o Francisco Bertino, trabalhar com a atuação do MPT com Rosângela, que é bem interessante nesse ponto de atuação. E aí, à noite, eu volto para o direito civil, né? Na verdade, para o direito de família, com o Rodrigo da Cunha Pereira, falando sobre música e direito de família, e depois com a parte do Timor-Leste, especificamente com Mariana Chaves, que fez comigo a letra do Bela Recatado Lar, uma das músicas da minha banda. Então, na verdade, a minha ideia de pluralidade vai ter material suficiente para a gente debater em vários campos. Mas estou dizendo, pessoal, porque quiser, o ideal é que encaminhe perguntas também dentro dessa linha crítica, que é o que Rafael vai abordar. E eu queria fazer uma pergunta para ti, Jorge, já de provocação, para você ter liberdade para falar. Eu ouço com frequência, e às vezes repito isso, que o direito do trabalho, do ponto de vista dogmático, só faz sentido no sistema capitalista, como um contrapeso contra uma contramarcha, como os limites éticos da exploração aceitável. O que você acha dessa ideia? É provocação, viu? Fique à vontade. Professor, eu acho que somos todos juristas, como o senhor estava falando, agentes de transformação social. E se estamos hoje aqui fazendo lives, o nosso objetivo principal é que as pessoas tenham contato com alguma coisa
diferente, com uma coisa que a gente pode dar. Nós também contatamos as pessoas para aprender com elas. E isso é uma coisa que é essencial. A questão do capitalismo, a questão do trabalho, ela se envolve da seguinte forma, minha forma de ver. Eu acho que o trabalho ele é um elemento de existência humana. O trabalho como elemento de existência humana, ele sempre existiu. Se nós voltarmos até os períodos pré-capitalistas, os períodos muito anteriores, o homem sempre trabalhou. A diferença, se a gente observar, por exemplo, na época do feudalismo, existia o trabalho. O trabalho nunca deixou de existir. Se nós voltarmos ainda mais, Jesus Cristo, por exemplo, era carpinteiro. Seu pai também. Então, o trabalho sempre fez parte, ele sempre esteve grudado no humano, como sendo o humano e o trabalho. Não existe somente o humano. Eu fiz uma relação esses dias que o capitalismo é ele e suas crises. Não existe modo de produção capitalista, ponto. Existe modo de produção capitalista e suas crises. O trabalho como elemento de existência humana, ele está colado em ti, colado em mim, colado na Rita, que está aqui nos assistindo, que é a minha namorada. Estamos confinados, eu, o gato e ela, né, num apartamento de 45 metros quadrados. E essa questão toda do trabalho como elemento de existência humana, ela é muito importante porque nós vamos evoluindo e o trabalho não vai se desprendendo de nós. Mas os modos de produção vão mudando. E no momento em que a gente chega ao capitalismo, nós temos uma necessidade de quê? De ter um trabalho subordinado. Por quê? Porque o trabalho subordinado, ele permite uma exploração enorme da mais-valia. O humano, no momento em que ele trabalha, porque qual é que é o sustentáculo do modo de produção capitalista? A liberdade contratual, sim. O trabalho subordinado, sim. A alienação do homem pelo homem, evidentemente. Hoje, no capital financeiro, a questão da criação dos créditos pelos bancos, do dinheiro que não existe, que a gente chama, e outras coisas mais. Mas quanto à sua pergunta, o trabalho é central no modo de produção capitalista e o trabalhador, no momento em que ele trabalha, ele aliena a sua existência ao tomador do trabalho. Ele transforma a natureza, transforma a mercadoria, cria a mercadoria, por isso o capitalismo está ligado ao conceito de mercadoria, mas ele se transforma também e transforma a sua existência. Se nós pararmos para pensar, as classes menos afortunadas economicamente, elas têm uma consciência de classe praticamente igual à das pessoas mais afortunadas. Por quê? Porque o capitalismo, através da ideologia, através dos seus movimentos, ele transformou essas pessoas em mercadorias também. Ou seja, a minha existência, a tua, a existência da Rita e de outras pessoas, ela se transformou numa existência para o capitalismo. E o capitalismo não existe sem isso, porque se nós retirarmos dele o trabalho humano, nós não temos mercadoria. E se nós não temos mercadoria, nós não temos capitalismo. Aí o senhor vai me dizer, mas o capitalismo hoje é financeiro. Ele é financeiro. Mas ainda assim, ele vai depender sempre da questão da alteração da natureza. Porque no exemplo mais bizarro que a gente pode ter, uma mina de ferro no interior de qualquer país do mundo aí, o ferro não é recolhido lá e transformado em carro por simbiose. Ele tem que ser batido, tem que ser fundido, enfim. Tem que ser. Meu pai me explicou uma vez que fazer uma liga de. Meu pai foi metalúrgico, uma liga de uma liga lá que mistura certos metais para transformar aquilo em aço e etc, etc, etc. Então, quanto à sua provocação, é um tema que me agrada muito, é essa questão da alienação e do capitalismo. No meu ponto de vista, eu enxergo a coisa dessa forma. Não como o trabalhador como elemento central. O Rodrigo Trindade, que o senhor falou antes, o Rodrigo Trindade, meu amigo pessoal, colega de confraria, colega de grupo de estudos, ele tem uma passagem muito interessante que ele diz que o trabalho subordinado pertence à ossadura do capitalismo. Uhum. E eu concordo plenamente com o Rodrigo nesse ponto. Não sei se eu respondi. Não, a compreensão é justamente dessa ideia da atuação, é porque muitas vezes as pessoas, e nos discursos dogmáticos, hoje influenciados sobremaneira por esse mundo dicotômico que estamos vivendo há alguns anos, e em especial no Brasil,
né, com discursos de ódio de várias vertentes, né, muitas vezes as pessoas acabam tendo, e às vezes chega a ser irônico para mim, um discurso de ódio ao direito do trabalho, né, mas que não conseguem perceber que o direito do trabalho só faz parte justamente porque ele mantém a superestrutura, ele mantém, digamos assim, os limites éticos e aceitáveis da pacificação das classes. E isso que é interessante, ou seja, quando nós fazemos o discurso também de preservação da dignidade do trabalhador, nós, de certa forma, também servimos à estrutura de manutenção do status quo. Fica uma provocação. Aqui é interessante essa reflexão. Mas siga aí, como é que você vai fazer o link da ideia de consciência de classe e confinamento? Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, eu estou querendo ver como é que vai ser essa linha. Vamos aprender aqui. A palavra é sua. É interessante porque essa ideia me veio de repensar a questão do confinamento, do ultraliberalismo, da consciência de classe e da alienação, justamente porque, primeira coisa, a gente tem que começar a pensar do início. Se o capitalismo não existe sem suas crises, ou seja, elas são inerentes, se nós pararmos para pensar, vamos pensar assim, ó, num curto não, porque o capitalismo também é o modo de produção com menos tempo, e vai ser o que vai ter menos tempo, porque ele não tem como se autossustentar perenemente. O que eu imagino a respeito disso? Por exemplo, nós tivemos uma crise em 29, que eu me lembro da cabeça, eu não estou consultando nada aqui, que eu me lembro da cabeça. Nós tivemos uma crise grave em 29, tivemos uma crise em 77, tivemos uma crise em 89, a partir de 89 eu já me lembro. Tivemos uma crise em 99, tivemos uma crise em 2008, foram 5 crises. 4 delas do período que eu sou nascido. Eu nasci em 1975. Eu sou a primeira 72, sou um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Então, são 4 crises num período de 45 anos, que é o meu tempo de vida. Uhum. Ou seja, eu não posso dizer que não faz parte do capitalismo crises. E se elas são inerentes a ele deve trabalhar com a sua previsão de crises e com a resolução para o momento de crise. Mas essa crise que vivemos aqui, ela, digamos assim, tem um discrimen, tem um quê diferencial, que é uma crise motivada também por um aspecto de saúde, né? Isso aqui que talvez seja a nota dissonante. Deveríamos ter uma previsibilidade das crises para como sair dessa crise. Mas talvez, né? Aí fica o talvez por um amor à retórica. Será que seria possível adivinhar? Eu fico dizendo aqui, olha, quando chegasse dezembro do ano passado, quando tem aqueles momentos das previsões para o ano seguinte, né, as profecias para o ano seguinte, se alguém dissesse que a gente ia ter que ficar confinado, o senhor confinado com sua namorada e seu gato, aí, neste apartamento, um mês inteiro, o senhor ia dizer, o gaúcho vai falar, não, isso aqui surtou. Não é mesmo? E estamos vivendo isso. Será que teríamos como trabalhar nesse ponto? Fica a provocação de novo. Eu acho que uma crise desse tamanho, uma crise sanitária desse tamanho, com certeza é de difícil previsão. Agora, nos últimos 20 anos, nós tivemos 4 ou 5 epidemias. Pandemias desse tamanho, não, claro. Agora, se nós pensarmos, se não me engano, houve uma crise ali, eu não me lembro de datas assim, professor, mas em 2004, 2006, uma crise que, claro, infectou pouca gente, porque o vírus ele não circulou, as pessoas foram isoladas, mas que o nível de morte era mais de 10%. Nós tivemos uma crise em 2009, que foi da gripe suína, que ela infectou muita gente. A diferença dela para a D agora, que ela uma pessoa infectava menos gente, e nós já tínhamos, muitos de nós, memória genética das vacinações anteriores, inclusive da gripe espanhola. Então não sofremos uma consequência tão grande. E a letalidade dela era muito mais baixa. A da coronavírus ela chega a 1%, se todas as pessoas forem testadas. A da gripe suína era 0,05%. Então não tem realmente como prever um efeito tão grande. Agora, nós temos que pensar algumas coisas. Por exemplo, como estamos tratando o meio ambiente e o que estamos fazendo com ele e dele.
Isso pode sim gerar crises sanitárias. Como combater uma crise sanitária grave? Já se sabia que o isolamento era uma medida. Tanto que foi a primeira coisa que todos os países buscaram fazer quando viram que não tinha saído. Então, se sabe mais ou menos como fazer. A minha ideia do confinamento, ultraliberalismo e consciência de classe, ela envolve outra coisa. Essa questão da previsibilidade do capitalismo, eu usei esses conceitos, inclusive com relação à crise, para justificar a intervenção do sindicato naquela questão da medida provisória 927, que o STF julgou agora e disse que não precisa intervenção. 936. 936. Isso nós vamos... Eu escrevi um texto a respeito disso, mas isso já está superado. A nossa questão aqui do confinamento, do ultraliberalismo, da consciência de classe, ela é mais interessante para mim. Entendi. Porque o que acontece? O momento em que nós... Claro que vai me dizer assim, ó, mas a população mais humilde não... Para fazer um momento assim interessante, para até fazer uma homenagem aí à sua mãe, que está assistindo também aqui. Então, eu vou dizer ao pessoal em geral, enquanto o professor Rafael está falando, digam de que cidade vocês estão teclando, assistindo. Tem gente até de Dubai aqui participando. Tem gente de fora do país, né? de Portugal, de Dubai, do Timor-Leste e também de vários cantos do país. Escrevam aí, gente, enquanto o professor Rafael continua o raciocínio. Diga aí, gente. E aí, o que acontece com o confinamento? O confinamento, como a gente já se sabia, já se tinha essa ideia de que se poderia utilizá-lo, estamos utilizando agora, só que não se sabia o que o confinamento podia gerar. O meu raciocínio, ele foi da seguinte forma. Nós temos um confinamento hoje que retirou boa parte dos trabalhadores de dentro das empresas. Manteve muitos pagamentos de salário, outros não. A forma como isso foi se resolvendo, ela foi se resolvendo de acordo com as situações fáticas das empresas, os negócios, etc. O que, no meu ponto de vista, é o grande temor da alta burguesia? Eu não estou falando da micro, pequena empresa que realmente precisa da mão de obra. Mas aí a resposta do governo deveria ser outra, um pouco diferente no meu ponto de vista. A alta burguesia, as grandes conglomerados, os grandes CEOs que, mesmo em momento de crises... Eu tinha um livro aqui que eu comprei na França, dividiram lucros enormes. Essas pessoas talvez estejam contra a parede, Pamplona, pelo seguinte... Porque no momento em que as pessoas têm uma espécie de confinamento, claro que há o sofrimento. Elas têm também a chance de se reinventar. Nós vamos ter uma vida diferente depois. Que vida nós vamos ter? Nós vamos ter uma vida em que nós vamos ter essa questão toda da alienação, da superalienação, da alienação da nossa vida ao nosso tomador do trabalho, da repetição do modo de produção capitalista, de trazer o modelo machista, estrutural capitalista para dentro de casa. É esse, na minha opinião, um dos grandes medos dos grandes conglomerados e intelectuais do capitalismo. O que vai acontecer depois? E eu costumo dizer, e essa é a sua fala é muito adequada nesse ponto, porque nós estamos trabalhando um período, neste momento, tentando compreender, sobreviver e nos adaptar a esse momento, mas de olho num suposto retorno à normalidade. Só que o normal posterior não vai ser como o normal anterior. Nós vamos estar transformados. E aí, nesse ponto, nós vamos ver um novo normal a tentar compreender. Por isso, essa perspectiva crítica, para mim, é tão importante neste caso concreto. Diga aí, sim, para dizer para o pessoal que está assim, tem uma audiência bem firme aqui, então dizendo, gente, olha, assim que vocês puderem baixar aqui, vocês entrem, sigam aí o professor Rafael da Silva Marques aqui no Instagram, me sigam, R. Pamplona Filho, e vejam também que essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no meu Instagram, mas eu vou fazer o download para quem quiser ver depois, lá no meu canal no YouTube. Então, vamos lá, gente, porque é importantíssimo a gente ter essa oportunidade. Já estamos há 26 minutos falando e a gente tem que ter cuidado. Quando passa de 40, começa o sinal oscilar. Então, vou deixar o professor Rafael à vontade. Fala aí, professor. E essa questão, por exemplo, assim, ó, que a gente, muitas vezes a gente quer produzir muito, quer chegar ao resultado. Essa sociedade do desempenho, do alto desempenho,
aliado também a muito um pouco ainda na nossa geração, Pamplona, na questão da disciplina, junto com essa nova sociedade do desempenho, dessa gurizada mais nova do que a gente, as pessoas que estavam vivendo isso como um círculo vicioso, no momento do confinamento, no momento que elas saem desse mundo e começam a perceber, só um pouquinho, eu tenho uma outra vida. Eu posso ter acesso à cultura. Eu posso ter acesso a admirar um quadro. Eu tenho uma réplica do Salvador Dalí ali no fundo, ó, que está pendurada. Esse tipo de coisa, ela pode transformar o modo de produção. Eu não quero mais esse mundo assim. E isso pode sim se propagar e coloca em risco um modelo hoje que é com base no crédito, no dinheiro que não existe. Então, essa ideia que eu tirei de uma retomada de consciência de classe aos poucos, por parte da massa trabalhadora, da população em si, claro que existe o medo da perda do emprego, existem as inseguranças, mas talvez uma pequena parcela comece a desmontar um pouco e se veja, não, só um pouquinho, eu estou com medo do quê? O Marx tem uma passagem, por que o Marx é interessante e foi tão combatido, e é combatido até hoje. O Marx disse, entre tantas coisas boas e algumas ruins, ele disse uma coisa muito importante. O trabalhador subordinado detém o poder. E é isso que o confinamento está mostrando. Que quem detém o poder de alterar a natureza, quem detém o poder de criar mercadoria, lembra que eu falei antes, mercadoria, o conceito de capitalismo está ligado à mercadoria. É o trabalhador subordinado. Dinheiro não gera mercadoria. Esse dinheiro que a gente tem na Caixa Federal, no caso de você pela Caixa Federal, isso não é um dinheiro, isso é quando eu pego um empréstimo na Caixa, esse dinheiro não existe, não é um dinheiro criado. Que quando eu pago, ele não existe. Não é o teu dinheiro que a Caixa empresta para mim. O dinheiro não existe. E isso que as pessoas têm que ter consciência. De que o modelo do capitalismo financeiro, ele é extremamente, uma ficção. E que o capitalismo, com o confinamento, ele sim está correndo o risco da retomada da consciência de classe, de que as pessoas tenham uma vida mais lúdica, mais contemplativa, de que as pessoas tenham acesso a coisas que elas nunca tiveram, por exemplo, acesso aos seus. Meus pais não moram em Caxias. Vou buscar uma linha de provocação, mas para ligar tudo isso. Ou seja, o confinamento em um sistema de ultraliberalismo pode despertar a consciência de classe para o combate à alienação. Poxa, a gente construiu uma frase no seu título. Que coisa sensacional. Dá para abrir. Poxa, eu gostei. Acho que vou fazer uma poesia sobre isso aqui. Né? Eu tô aqui. Faz e me manda. É isso, porque essa ideia é sempre muito interessante. Por quê? Porque eu tô a parte dogmática, eu tô com tudo em dia. Eu posso conversar sobre qualquer colega sobre isso. Mas essa parte que nos provoca a reflexão é algo que é muito importante nessa abertura de horizontes, né? Porque às vezes a gente fica tão acostumado e é um lugar de fala, uma zona de conforto muito boa para trabalhar isso, mas a gente precisa abrir os nossos olhos e ouvidos, mentes e corações para poder perceber outras perspectivas, né? E isso eu achei muito legal. Acho que eu vou construir algum poema e vou te mandar. Não vou fazer isso. Me manda. O senhor vai ser meu muso hoje. Muito bem. Sem ciúme aí da namorada Rita, é? Rita. Um abraço para a Rita, com todo respeito. Ela te segue há tempo, Pamplona. É fã tua, te segue, olha as lives. Fico feliz. Ela gosta muito do seu trabalho também. Pedi para a Rita aí seguir também lá no YouTube, porque vai ter a parte das lives, a parte técnica, mas tem também minha parte poética. Tem os meus poemas todos recitados, tem minha banda, tem os 3 clipes lá do Cronos in Concert. Meu baterista já apareceu até aí há pouco, o Cássio Brasil, que agora virou estudante novamente, então está participando de tudo quanto é live, estou achando o máximo. Vamos lá. Sim, somos todos estudantes, né, professor? Sim, eu queria só colocar a questão do ultraliberalismo, que para mim é extremamente importante a gente se dar conta de algumas coisas, assim, ó.
a gente sabe o que era o liberalismo com base no Adam Smith, o John Locke, na intervenção do Estado na economia e regras de mercado. Ele seguia uma certa ética de não intervenção do Estado na economia, de redução de impostos, mas também de manutenção da vida. O neoliberalismo veio tentar conciliar um pouco aquela questão do keynesianismo e a questão da reabertura do liberalismo, ou seja, um neoliberalismo, um novo liberalismo, com os princípios, por exemplo, se nós nos lembrarmos, Pamplona, na década de 90, quando estudávamos ainda as agências reguladoras, que tiravam um pouco da democracia, ou seja, tiravam um pouco do poder democrático. Né? Essas eram normas neoliberais. A flexibilização dos direitos dos trabalhadores, mas nunca se teve um modelo econômico em que era um modelo de eliminação e destruição. Os modelos sempre respeitaram uma certa ética. Até o neoliberalismo respeitou. O neoliberalismo, por exemplo, e aí a parte política dele, nunca defendeu a eliminação de partidos de esquerda. Nunca defendeu a eliminação de uma forma de pensamento. Nunca criminalizou movimentos sociais, embora tenha se movimentado um pouco para isso. Mas nunca se levou muito a sério isso. O ultraliberalismo, ele é e não está sendo criticado pela mídia. Eu não vou entrar no mérito se o presidente é um bom ou um mau presidente, se ele está fazendo certo ou errado. Não vou fazer, embora você já tenha entendido qual é, que é a minha posição, não vou fazer isso. Agora, não se combate esse conceito de ultraliberalismo. Por exemplo, nós vemos no Chile hoje os idosos se suicidando, porque as aposentadorias ultraliberais não pagam nem os remédios. O que é o ultraliberalismo? É um elemento de eliminação, sim. No momento em que a gente é, na verdade, uma manifestação, né, justamente dessa concepção dicotômica que nós temos. Hoje, nós vivemos, Rafael, uma postura muito estranha. Eu digo assim, logo que veio a reforma trabalhista, a 13467, que na parte de direito material era muito ruim, né? Eu fiz 65 vídeos, diz lá para a Rita me seguir, eu fiz 65 vídeos explicando cada um dos tópicos da 13467. Botei de graça, pedi autorização lá para o SES, disponibilizaram, está tudo lá. Aí a parte de direito material, que é muito ruim, né? No grosso, a pessoa entra lá no meu canal e eu não elimino haters. Eu acho que a gente precisa aprender a lidar e a gente vai caindo aos poucos no ridículo as pessoas. Então entraram as pessoas lá para dizer que eu era vermelho, esquerdopata, tinha bandido de estimação, não sei o quê. Na parte processual, que há algumas coisas que merecem aplauso, eu não posso. Também acho. Eu não posso achar ruim que passe a contar prazo em dia útil. Eu digo, meu Deus, não é possível. O advogado também tem um momento para descanso, é preciso verificar. Então, não é porque veio de um governo que talvez eu não tenha apoiado, eu não apoiei, mas vamos lá, nessa circunstância, que eu vou dizer que a medida é ruim. E aí o que acontece? Nos pontos, a questão de uma delimitação mais específica sobre ônus da prova, a própria construção da desconsideração da personalidade jurídica, pensando especificamente em aspectos processuais, eu tenho e elogio, não tem problema. Da mesma forma como eu era esquerdopata, vermelho, comunista, marxista, que nem é ofensa, mas vamos lá, colocando lá na parte de material, na parte processual, eu virei bolsomínio, virei adorador de Temer, mordomo de filme de terror, sabe? Porque as pessoas não estão mais admitindo a possibilidade de ter pensamento crítico efetivamente e tentar fazer análises especificamente do que pode reverter para alguma melhora para a população, para o jurisdicionado, para a prestação jurisdicional. Então, na verdade, o que é que acontece, Rafael? Nós estamos vivendo esse discurso do ódio. O que você chama de ultraliberalismo, e que me parece um conceito bastante adequado, na verdade é um reflexo do discurso do ódio no campo do pensamento liberal. Ou seja, especificamente o indivíduo não admite alguém que pense diferente. E isso, um saudoso conterrâneo meu, um baiano fantástico, que você já deve ter lido, chamado Milton Santos, foi professor titular lá da USP de Geografia,
Ele, quando escreveu um livro chamado Por uma Nova Globalização, ele dizia que o que se deve combater é a ditadura do pensamento único, quando o indivíduo acha que só tem uma única forma de compreender a matéria, né? E se você concorda comigo, você tem meu aplauso. Se você não concorda, você tem que ir para o inferno. Então, isso não faz sentido no campo da academia ou no campo da reflexão crítica. E por isso, esse elemento parece-me. Eu achei muito interessante essa reflexão sobre a ideia do ultraliberalismo na compreensão do ódio ao pensamento distinto, que ele não pode, não é simplesmente não ter voz. Ele, na verdade, tem que ser eliminado. E isso, na verdade, é a típica atuação ditatorial que já teve de tudo quanto é coloração. As pessoas precisam, quando a gente vê pessoas indo para a rua para pedir ditadura, alguma coisa está errada, né? Aquela charge que a gente tem dá um riso de uma filenoria, o cara pedindo a ditadura, alguém dá um tapa, eu digo que foi uma amostra grátis, né? É justamente uma situação. A gente precisa compreender isso. Eu gostei. Siga o raciocínio. Bom, nós estamos perto de 40 minutos, então vou lhe dar agora para a palavra sozinho. Fica à vontade. Professora, eu concordo em tudo. A gente tem que ter esse debate, essas discussões sobre o que é realmente importante e como nós vamos construir alguma coisa. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Aqui em Caxias do Sul, nós somos uma comarca, nós temos 6 varas, uma especializada em acidentes e 5 varas do trabalho, entre aspas, normais, vamos dizer assim, se é que dá para dizer assim. Somos 12 juízes. Nossa jurisprudência, ela é muito parecida. Claro, cada um tem uma visão um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas ela é muito parecida. Ela, inclusive, foi elogiada por eu não vou citar o nome da pessoa, do juiz do tribunal, eu não uso o termo desembargador, porque eu respeito a Constituição, por um juiz do Tribunal Regional do Trabalho, em razão disso. Aqui em Caxias nós fizemos várias conciliações entre empresas e entre sindicato de empregado, entre sindicato de empregador e sindicato de empregado, sem processo. Nós fizemos dissídio coletivo dentro das varas do trabalho. Sensacional. E que depois foram levados... O Rodrigo, me permite fazer só uma propaganda, não interromper, mas é que o Rodrigo Trindade me falou sobre isso na live que eu fiz com ele. Eu terminei a live ligando para o Rossal, disse assim, olha, Rossal, eu preciso conversar com você, porque botou um link, acho que é um link, no próprio site para permitir uma negociação coletiva e, claro, com essa delegação ao juiz de primeiro grau, que está próximo na realidade. Então, isso é sensacional. Isso é que é a ideia de aproximação com o jurisdicionado e pensando em empoderar as partes com a mediação pelo magistrado nessa situação como um terceiro não interessado apenas na pacificação do conflito. Sensacional. Siga aí, porque tem meu aplauso. Eu não gosto. A gente tem tão pouco tempo, às vezes, na live, e eu preciso registrar a minha admiração a essas iniciativas que merecem meu aplauso. Diga aí, Rafael. Pamplona, quarta e quinta-feira haverá isso aqui em Caxias, de 2 empresas que solicitaram e nós vamos fazer. Serão 2 colegas, Marcelo Porto e Ana Júlia Fazenda Nunes. Cada um vai pegar um dia e vão fazer com 2 empresas aqui com sindicatos metalúrgicos. Antes da nossa live, nós estávamos conversando a respeito disso no grupo. Eu não sei quanto tempo ainda vamos ficar no confinamento, mas quando passar aí, me inventa um seminário que eu quero ir. Na verdade, eu palestro para vocês de graça, mas eu quero é conhecer essa realidade, porque eu preciso aprender com vocês. Vamos fazer sim, vamos fazer. É uma prática que precisa ser divulgada e para que possa, na verdade, ser disseminada em outros tribunais. É claro que o Rio Grande do Sul tem peculiaridades, vocês têm um sindicalismo forte na maior parte do negócio, há uma atuação. É complicado comparar o sindicalismo do Rio Grande do Sul com o sindicalismo de outras partes do país, mas, sem sombra de dúvida, essa é uma iniciativa que merece aplauso e merece ser conhecida e disseminada, divulgada. Sim. Só para terminar, fechando um pouco e seguindo o tema também, porque a gente nunca termina. Exato. O meu colega de cartório, de vara, a gente fez uma audiência dia desses aqui e conseguimos redistribuir quase 5 milhões de reais, um pouquinho antes do Covid. Então, a gente trabalha assim, faz parte, a gente sempre... eu já recebi ligação
às 9 horas da noite, às 21 horas de uma segunda-feira, eu faço a minha oração às 22 horas. Eu faço o Evangelho no Lar, embora eu não seja espírita, eu faço o Evangelho no Lar, que eu acho interessante. Às 21 horas, um advogado de empresa me mandou um WhatsApp pedindo uma audiência com os sindicatos metalúrgicos. Mandei um WhatsApp para o advogado do sindicato. No outro dia, fizemos uma composição. Perfeito. 3 horas. Não assinamos nenhum documento, Pamplona. Sentamos, negociamos, discutimos. Para não dizer que não fizemos, eu fiz uma proposta de acordo desse tamanho, em 5 linhas. Passei para o sindicato fez assim, passei para a empresa fez assim, depois de 3 horas e pouco. Não assinamos um documento. Só no fio do bigode. No fio do bigode? Fizemos assim. Detalhe, esse movimento colocou 2 milhões na mão dos trabalhadores de Caxias. Assim. Isso eu acho que é o que vale. Sim, então, assim, ó, a reforma trabalhista, ela foi cruel, foi. Agora, tem certos permissivos que no momento que ela permite o acordo, aquela homologação entre empregado e empregador, que ela aumenta a atuação das partes, até em razão do liberalismo, ela aumenta a minha atuação como juiz também, de poder tomar algumas providências que eu não fico mais tão engessado. Perfeito. Se eu estou numa legislação liberal, eu também sou um juiz que vou atuar de acordo com essas liberdades que me dão. Exato. Claro que aqui em Caxias a gente vai fazer isso antes. Claro. Mas isso permite com que a gente tenha essas liberdades de agir. Claro. E se resolve muito, Pamplona. Assim. Então, assim, ó, é importante a gente destacar para as pessoas entenderem que, primeiro, o direito do trabalho é central ao modo de produção capitalista. Exato. E que a legislação do trabalho, como você falou, ela é sim uma legislação de proteção do capitalismo. Sim. Assim como a legislação de consumo não é de proteção do consumidor, é de proteção do mercado. É das relações de consumo pensando no mercado. Nitidamente protege o mercado. A legislação trabalhista protege o modo de produção capitalista. A legislação processual, ela... Sim, claro. Eu não acho ruim o que aconteceu, por exemplo, que tu citaste ali muito bem. Eu acho que a gente caminha para talvez para uma coisa boa, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Sim. Eu acho que talvez a gente estivesse exagerando um pouco, sim, concordo? Claro. Né? Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. É isso. Tem que ter uma certa... E quem nunca comeu churrasco com o espeto corrido aí, quando come a primeira vez, fica com dor de barriga, porque é maravilhoso. É mais ou menos isso. Mas vamos fazer assim. Vamos fazer assim. O senhor vai vir para cá, tu vais vir para cá, tá? Já aceitei. Nós vamos fazer um churrasco de javali e de ovelha. Combinado. Detalhe, não é javali caçado, tá? Não é o proibido. Não é o javali caçado. É o javali politicamente correto. É o javali com mistura do javali com porco, java-porco. Tá? E de ovelha. Aí tu vais ver que a ovelha se faz só com sal e com limão. Muito bem. E já convido o pessoal todo aí, gente. Vai organizar um evento aí em Caxias, quando o doutor Rafael divulgar, todo mundo se inscrevendo para a gente ir e participar dessa oportunidade. Vamos fazer, não sei se uma live, mas um selfie com todo mundo. Rafael, estamos falando há 45 minutos. Então, eu estou com medo, o sinal já começa a oscilar. Então, eu quero dizer, cara, que foi um prazer enorme bater esse papo contigo. É um papo que abre horizontes. Para fazer uma brincadeirinha, é um papo quate, abre a cabeça. A ideia é essa. Quate. Nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre esse tema. Que bom que indicaram você para fazer isso. Eu disse, olha, o Rafael, o meu contato com ele foi porque as pessoas indicaram para bater um papo. E estou muito satisfeito. Querido, eu quero que tenha a oportunidade depois de a gente ter mais um papo pessoalmente. E aí, dizendo para o pessoal que está acompanhando, a live ficou com uma presença muito grande aqui. Não houve, assim, variações substanciais. Então, sigam aí o Rafael no Instagram, Rafael da Silva Marques. Me sigam no Instagram, R. Pamplona Filho. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram durante 24 horas. Nós vamos fazer o download e colocar lá no meu canal principal, o canal Pamplona. Vai estar disponível para vocês verem e reverem quantas vezes for necessário. Rafael, tenho que dar a palavra para as considerações finais antes que a gente caia. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido pelos teus seguidores. A gente tem coisas que na vida a gente não espera e que valem muito. Uma delas é essa.
Eu fico muito honrado de ter sido também convidado. Ser lembrado é uma coisa, ser lembrado de ser convidado é outra. E é bom, assim, eu acho que a gente tem que discutir questões não só dentro do direito. Eu acho que a questão que vem antes, a questão estrutural, a questão do capitalismo, a questão da importância do trabalho como elemento central da ordem capitalista e como algo capitalista, o trabalho subordinado, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Verdade. Que não existe capitalismo sem trabalho subordinado. Verdade. Assim como o capitalismo é ele e suas crises, o capitalismo é ele e suas crises e também o trabalho subordinado. E que o trabalho subordinado, quando se há trabalho subordinado, o trabalhador ele não aliena apenas o seu trabalho, ele aliena a existência dele, transformando a sua natureza também. E eu acho que o confinamento ele coloca em xeque esse modelo que estava arrumadinho. Por quê? Porque talvez as pessoas começam a se reperceber, a se reinventar, a se redescobrir, a se reamar, a se reestruturar. E isso talvez não seja do desejo primeiro das grandes elites econômicas. E todo mundo sempre pergunta, quem são as grandes elites econômicas? São os grandes economistas, os grandes CEOs, as grandes empresas e grandes corporações. Eu faço a seguinte análise para terminar, Pamplona, é o seguinte. Estamos confinados. Aqui em Caxias, até sexta-feira passada, estavam abertos só mercados e farmácias, uma regra geral. Tá? Mercados venderam muito. Essa diferença das vendas normais, porque eles venderam a mais em razão dos confinamentos, por que não se sobretaxa isso e se investe em micro e pequenas empresas que tiveram que obrigatoriamente ficar fechadas e que hoje talvez entrem em processo de recuperação judicial ou falência? Por que o dinheiro do MP 944, os frutos, não se reverte para essas pequenas e microempresas também? Por que não se cria, não se isenta de tributo por 5 anos essas micro e pequenas empresas e não se diminui a tributação sobre o salário? Por exemplo, se o objetivo é realmente não quebrar empresas e manter a população, o trabalhador, com um pouco de dinheiro no bolso, algumas medidas um pouco mais contundentes deveriam ser tomadas. E no meu ponto de vista, são só 4 ou 5 ideias que podem não ser fáceis de ser posto em prática, mas que é possível. Eu acho que isso eu queria deixar assim como alguma informação. É a minha opinião, talvez eu até esteja sendo naif, como dizem os franceses, ingênuo, mas eu acho que pode, se não é bem assim, pode ser por aí. Sabe que, para terminar, quando eu estava estudando na Espanha, uma professora, Remédios, eu acho que era o nome dela, eu não me lembro o nome, era professora de filosofia. Ela me chamou para almoçar, eu estava ali sentado, Rafael, vem aqui, senta comigo para almoçar. Começamos a almoçar. Ela me olhou, uma senhora já de seus 70 anos na época, imagina, ela me olhou com aqueles olhinhos assim. O que tu está fazendo aqui, Rafael, na Espanha? Tu é um juiz, tu tem teu salário, tu ganha mais do que todo mundo aqui. O que tu está fazendo aqui na Espanha? Por que tu está aqui? Aí eu podia dar qualquer... eu quero estudar, eu quero aprender. Eu digo, não, professora. Eu estou aqui porque eu quero ser um tijolo para que algum filósofo do nível do Habermas pise nas minhas costas e pense o Brasil. Porque ninguém pensa o Brasil. Não pensa que o Habermas, que Ortega y Gasset, que esses filósofos, Ortega y Gasset pensou que o Habermas pensa o Brasil. Eles até pensam de forma periférica. Eu quero que alguém, que se puder pisar nas minhas costas para daqui a 300 anos pensar o Brasil, valeu a pena eu ter vindo. E foi por isso que eu acabei aqui na Espanha. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. O que tu estás fazendo é isso. Tu estás sendo. Tu é muito mais do que o tijolo, é óbvio. Mas assim, também está sendo esse tijolo que daqui a pouco algum filósofo, daqui a 300 anos, vai pensar o Brasil e não vão se lembrar da gente. Mas nós já nos lembramos deles, Pamplona. Isso é o que conta. É isso. Se a gente tem a metáfora de que no incêndio da floresta o beija-flor jogava lá a sua parte, acho que podemos ser albatrozes e jogar um pouquinho mais de água para apagar esse pouquinho mais de água. É isso aí. Vamos lá, meu amigo. Um grande abraço. A gente se encontra pela vida. Vou cobrar esse congresso aí em Caxias e digo para todo mundo. Vou fazer, vamos organizar. O Rafael da Silva Marques no Instagram. Me siga, R. Pamplona Filho. Acompanhe essa live. Vai ficar 24 horas aqui também no meu Instagram. E vai estar depois no download no canal Pamplona no YouTube. A gente se encontra. Um abraço, meu velho. Valeu, muito obrigado, professor.
Tchau. Tchau, tchau.